uma vez aqui no People Tech. Agradeço demais todo mundo que está ouvindo. Mais um episódio maravilhoso. Estamos aqui com o Caio Infante. Então, Caio, comece um pouquinho falando da sua trajetória para que a gente possa começar a nossa conversa. Eu sempre falo, eu sou um infiltrado no mundo de RH, né? Então, eu não sou RH, nunca fui de fato RH, estou nesse mercado há 15 anos, sou publicitário de formação, trabalhei em agência, agência tradicional, digamos, no começo de carreira, depois saí, e aí caí no mundo de negócios de RH, chamemos assim, né? Como fornecedor, estou nele há 15 anos, os últimos 6 praticamente, em janeiro, completo 6 anos à frente aí da Radiance, que é a maior agência do mundo focada em marca empregadora. Sou vice-presidente para a América Latina. E há 4, né, praticamente 2 anos depois, já dentro da agência, eu fundei a Employer Branding Brasil, né, que é a maior comunidade, o maior ecossistema sobre o tema no país também, exatamente para ajudar a trazer boas práticas, né, enfim, compartilhar experiências, dores, aprendizado ali, e virou uma comunidade de fato, né, começou com aquele negócio, fazer um evento, não sei o quê, quando a gente viu, já tinham 40 mil pessoas aí nos seguindo em diferentes redes, a gente formou mais de 2.000 pessoas nos nossos cursos, tem o nosso próprio podcast também, com quase 70 episódios, estamos aí entre os 10 ou 15 maiores podcasts de RH do Brasil, né? E a gente parou agora a segunda temporada, esse ano, a gente fez até metade do ano, também estamos querendo voltar aí com o nosso podcast, já falei, tinha até comentado com o Mergulhão que a gente acabou parando, enfim, por tempo, por patrocínio, por N coisas que estão acontecendo, mas o fato é que, por isso que eu brinco, né? Quando eu não estou fazendo Employer Branding pela agência, eu estou fazendo pela EBB, né, pela Employer Branding Brasil, e quando estou fazendo isso, estou com meus filhos, estou jogando bola, com meus filhos, minha família, enfim, estou jogando bola, né? Esse é o... Seus filhos têm quantos anos, Caio? Pequenininho, um tem 2 anos, outro tem 3 meses, então são pequeniníssimos. Eita! Então, diante de tudo que a gente falou, Caio, quando você pensa nas empresas hoje, quais são os principais desafios para quem trabalha com Employer Branding? Então, qual que é o desafio de quem trabalha de verdade realmente com Employer Branding? Ter, primeiro, conhecimento, né, real, conceitual e prático com o tema. E hoje, o que a gente vive, que a gente acabou, né, a gente falou sobre velocidade, né, da informação e tudo que é urgente, não sei o quê, as pessoas estão cada vez mais rasas, né? Esse para mim é um desafio gigantesco. Então, toda vez que alguém pergunta, eu quero trabalhar com Employer Branding, o que eu preciso fazer? Que habilidade que eu preciso saber? Estuda. É estudar e se aprofundar. Mesmo as pessoas que fazem o nosso curso, né, que tem lá hoje 12 horas, já teve mais ou menos horas a carga horária, enfim, né, fala assim, esse curso ele é uma introdução. Eu tenho 6 anos nesse tema. Em 12 horas você não vai aprender tudo, não vai saber tudo que eu fiz na vida, né? E não que você precisa saber tanto quanto eu sei hoje, mas e por que eu sei bastante? Porque eu entrei, eu aprofundei e sigo estudando e conhecendo, né, indo atrás de novos conhecimentos, novos cases, né, benchmarks e tudo mais. Então, e aí o que é mais fácil, né? Bem ou mal, o Employer Branding, muito também por conta do trabalho da Employer Branding Brasil, né? De novo, 40 mil pessoas que a gente tem hoje, né? As pessoas vão lá buscar conhecimento. É um tema, é meio trending topic, né? Ou um buzzword aí que a gente chama dentro do mundo de RH ou até das organizações de maneira geral. Então, todo mundo quer falar e fazer Employer Branding, né? Eu lembro que eu já fiz esse acompanhamento, eu parei, mas se você olhar coisa de um ano e meio atrás, se você buscasse Employer Branding, as pessoas que tinham isso no cargo, mil e pouquinhas pessoas. Se você colocar hoje, é dezenas de milhares de pessoas. Porque hoje é tudo barra, né? Você é barra Tech Recruiter, barra Employer Branding. Porque, de novo, tudo de certa forma virou Employer Branding, o que é errado. Não é isso, né? E aí, aí tem um desafio, são vários, né? Começando na própria organização, que coloca uma meta de Employer Brand aleatória sem saber o que é. Aí os profissionais das empresas, não de Employer Brand, das empresas, querem encaixar o que elas já... Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu sempre fiz isso, só não sabia que chamava Employer Branding. Muitas vezes. E a gente está falando muitas vezes de comunicação interna, que não é a mesma coisa. A gente está falando da pessoa que faz lá o kit do Dia das Mães, ou agora a cesta de Natal. Eu brinco, né? As pessoas confundem. O colaborador sorriu, tira foto, posta no LinkedIn, fez Employer Branding. Não. Não é isso. É muito mais fácil ser isso, mas não é isso. Muito, né? É muito diferente. E as próprias agências, aí do lado do fornecedor, agências de Employer Branding no Brasil tem 2 ou 3.
que conhecem tanto quanto a gente, modéstia à parte, porque eu faço parte de uma agência global que tem mais de 30 anos de experiência, com 1.400 pessoas no mundo, mais de 1.000 clientes, 30 escritórios no mundo, ou seja, eu tenho uma bagagem e vivencio algo que ninguém mais vivencia. Né? Eu sempre brinco que eu vivo Sim, com o futuro do Employer Branding, que não chegou no Brasil e vai demorar para chegar. E curioso que meu time, parte dele novo, que estava com a gringa semana passada aqui, falou, nossa, Caio, tinha coisa que eu não sabia da agência. Eu falei, cara, nem perdi tempo contando para vocês algumas coisas, porque ou vocês vão se frustrar porque a gente vai demorar para ver. Eu tenho resiliência porque há 6 anos eu vejo certas coisas que não chegaram no nosso mercado ainda. E eu falo isso para o time, falo isso para o mercado, que ó, a gente está comparado com o mercado americano, europeu, a gente está 6, 7 anos atrasados, no mínimo. Lá a gente fala de dados, de tecnologia, né, de performance, de comportamento do candidato. Aqui é isso. É como é que a gente deixa o nosso LinkedIn mais colorido e bonito. Sem estratégia, né, sem conhecimento técnico, sem investimento em mídia, sem um monte de coisas que lá fora, putz, muda completamente, enfim, muito diferente. E como eu disse, as agências de comunicação interna, as agências de endomarketing, até agências de marketing digital, é que eu falo, um dia elas acordaram e falaram, sou Employer Branding. Porque, tá todo mundo falando que esse treco é Employer Branding, né? E aí, onde eu perco, por exemplo, concorrência, onde eu eventualmente não atendo bem o meu cliente? Quando ele me pede coisa de comunicação interna. Porque eu não sei fazer esse treco, eu não sou comunicação interna. Ah, mas o colaborador não tem que promover a empresa? Super tem, é legal, é importante. Tem uma parte disso que eu até ajudo. Programa de indicação, um programa de reconhecimento, mais ou menos ali posso ajudar, e um programa de embaixadores, que também é uma coisa que virou modinha, e todo mundo fala o seguinte, olha, a partir de agora, Cari, Victor e Caio são embaixadores. Está aqui o selo embaixador, e a partir de agora você tem meio que uma obrigação de fazer 2, 3 posts no seu LinkedIn falando bem da empresa. E as pessoas acham que vão fazer um baita programa de embaixadores. Por quê? Porque tem algumas empresas que fizeram isso de maneira estruturada, organizada, né? E, obviamente, aí você começa a ver nas matérias, tal, começa a promover isso, que acho que o marketing é necessário, né? E aí todo mundo basicamente quer copiar e colar, quer fazer igual, e acha que é super simples e fácil, e volta e raso. E aí eu já peguei cada coisa tranqueira no mercado, e que às vezes não tem nem como você, sabe, não tem nem como você desfazer. E eu falo, eu não tenho habilidade de fazer isso. Meu negócio é esse. O que você fez não é. Ah, mas eu quero, tipo, tá bom, você quer, você faz e acha alguém para fazer. Eu não vou fazer, não vou colocar o meu nome, do Caio, nem o nome da Radiance, atrelado a uma coisa que eu não acredito que seja Employer Branding. E não é que eu sou arrogante, eu tenho posicionamento. Você fala, me perdoe te cortar, Por você favor, falou várias imagina. coisas que que não são Employer Branding. E aí, se você tivesse que conceituar para a galera que está chegando aqui no podcast, que está começando a querer estudar essa parte, que eu super concordo com você, a gente não aprende nada em 12 horas, é uma vida de estudo. Eterno. Como é que você conceituaria e explicaria para essa pessoa? Legal, tenho várias explicações com palavras bastante simples, e acho que a melhor para a gente começar a gente está falando de reputação da empresa. Uhum. Reputação é o que eu quero que as pessoas conheçam sobre a minha empresa, enquanto lugar para trabalhar, não produto ou serviço. Uhum. Né? Então, por isso a marca é empregadora, com o meu lado empregador, o que as pessoas, né, precisam saber. E outra palavra junto é gestão. Gestão da reputação. Esse é, para mim, a marca empregadora se resume nessas duas palavras. Vou contar um pouco mais aqui. A gestão da sua reputação. E gestão é todo dia um pouquinho. Sim, E aí, sim. por isso que a gente vê muitas vezes, né, aí no mercado, né, é muito atrelado só a atração, que sim é o grande desafio, e se confunde muito com a comunicação interna que eu falei, porque, mas meus colaboradores... É mais fácil fazer dentro de casa, sabe por quê? Porque a comunicação interna existe há 30 anos nas empresas. E o Employer Branding existe há 3 ou 4. E é mais fácil o quê? Como eu disse, encaixar um no outro. E não. Quando a gente olha o posicionamento da Radiance lá fora, se você entrar agora no radiance.com, no americano, que é muito mais legal do que o brasileiro, ou em português. From high to apply. É isso. Ou seja, do momento zero, onde, putz, eu sou essa empresa, eu existo por causa disso, esses aqui são meus valores e tal. E aí você tem uma jornada de candidato, uma experiência de candidato, onde você vai contando várias histórias. Então, outra definição que eu uso do Employer Branding é a arte do storytelling. As histórias que você quer contar, ou a reputação que você quer construir
para esses candidatos, porque dentro de casa, bem ou mal, as pessoas já te conhecem, elas já chegaram em algum momento. É mais fácil Sim. você mandar um e-mail para essas pessoas ou fixar no mural quando é uma planta, uma indústria, alguma coisa, enfim. É que eu falo, minimamente você manda uma carta, um telegrama na casa da pessoa, porque numa planilha você vai ter o dado das pessoas. Para o candidato, você não sabe quantos candidatos estão lá fora, quantos te conhecem, quantos vão participar do seu processo seletivo. O desafio é muito maior. E o nosso objetivo de marca empregadora, como eu disse, é criar essa reputação e para fora é muito maior. E esse from high to apply, simples assim, acho que o pessoal lá fora foi muito feliz nessa definição do que a gente faz. Então, brand awareness, né? Ou seja, consciência de marca. Vou dar o exemplo que eu sempre uso, que vocês vão entender aqui, e a mágica sempre funciona, com 2 pessoas ou com 100 que tinha ontem na plateia, lá no evento que eu fiz. Pensa numa marca de pasta de dente. Qual que vocês pensaram? Colgate. 9 em cada 10 pessoas pensa Colgate, 9 em cada 10 dentistas recomendam Colgate. Próxima pergunta. Como quer trabalhar na Colgate? 3 pontinhos. Não faço ideia. É exatamente isso. Então, essa é a mágica que eu sempre faço. Quem estiver eventualmente escutando aí, acompanhando a gente, se provavelmente respondeu, 9 entre 10 pessoas responderam Colgate, e 10 em 10 pessoas não têm a mínima ideia de como quer trabalhar na Colgate. Percebe que é muito difícil. Eu posso ter um produto que é top of mind, que todo mundo consome há trocentos anos, né? Ou seja, a gente escova o dente desde que o mundo é mundo, e eu não tenho a mínima ideia de como quer trabalhar naquela empresa. Então, o desafio da marca empregadora é você falar: eu sou a Colgate, eu tenho não sei quantos mil funcionários, eu sou uma empresa com presença em não sei quantos países. Quais são as linhas de produto da Colgate, que vai muito além da pasta de dente? Né? Tem o fio dental, tem a escova, tem o flúor, etc. Tem várias outras coisas. A gente só pensa na pasta, de fato, né? Ou seja, quando a gente pensa em Colgate como marca ampla. A Colgate faz parte do Palmolive, que é um outro grupo muito maior. Ou seja, tem várias coisas que a gente não sabe sobre a Colgate. E não culpo ninguém. Simplesmente, não estou falando que a marca empregadora da Colgate seja ruim, tá? Simplesmente ela se conecta com um público específico, que é uma outra palavra que eu uso bastante aí: gestão, reputação e segmentação. Então, se a gente não conhece a história da Colgate, é porque ela não apareceu para a gente em nenhum momento. E tampouco foi uma marca que a gente achou super incrível para falar: quero conhecer a história da Colgate, quero fazer parte dela. Então, começa nesse dia zero, onde eu preciso contar que eu sou a Colgate. E depois, tenho que falar os porquês. Né? Por que é legal trabalhar aqui? Por que as pessoas... Aí sim, aí o colaborador tem força de ajudar a contar essas histórias de alguma maneira, e ele conta, não necessariamente ele precisa estar no LinkedIn, ele conta no churrasco do final de semana ou no show do intervalo da Copa do Mundo. Né? Ele fala assim: como é que está o trabalho? Como é que estão as coisas? E não sei o quê. As pessoas vão falar sobre a reputação, ou seja, o desafio tá legal, meu chefe é bacana, meu time é bom, estamos agora pensando no lançamento de um produto, sei lá, o que estiver acontecendo, as pessoas vão contar. E o que é importante é que não dá para descasar, né? Então, não dá para você contar uma coisa diferente do que efetivamente acontece. Então, você precisa construir esse ambiente, construir essa cultura, ter os seus valores, perpetuar esses valores, fazer com que eles perdurem, estejam no DNA das pessoas, para depois você construir, né, e trabalhar externamente todas essas questões. E por isso conseguir mostrar e gritar para o mundo como é que você é efetivamente. Que é uma construção de dentro para fora. Resumindo o que você falou, exatamente, uma construção de dentro para fora, diferente de uma marca comercial ou de um produto ou serviço que você olha o mercado, né? Então, a própria Colgate. Tem um nicho de crianças XPTO com sabor, flúor, sei lá o quê. Ela vai lá, pensa num produto, desenvolve, testa MVP, você sabe melhor que o tal do MVP. É que eu falo, com pessoas não dá para você ter MVP. Com a sua promessa de marca empregadora, com aquela, né, com a sua promessa de carreira, eu pelo menos não gosto de ter MVP. E muitas empresas ainda correm esse risco. Por quê? Porque você não tem uma estratégia de marca empregadora, não trabalha isso tal qual... E aí você, né, te respondendo, acho que muito melhor agora, ficou muito mais claro o que é a tal da marca empregadora, toda essa jornada, essa experiência de candidato. E é difícil construir todas essas histórias verdadeiras e genuínas. Por quê? O que a gente vê muito aí? A empresa, às vezes, tem até, já ganhou prêmio, fala um monte de coisa lá, só que a realidade não condiz com o que ela está vendendo. E esse é o grande desafio da marca empregadora, é você falar a verdade, basicamente isso. E a verdade volta na segmentação. Serviu para a Karine, não serviu para o Vitor. É o que a gente fala bastante de alinhamento de propósito, né? Total. A sua empresa pode não funcionar para todas as pessoas. E ok.
Simples, então, só Você que... não precisa contratar todas as pessoas. Então, Você mas precisa existe contratar somente aquelas que estão alinhadas que tem com o seu conexão. propósito, valor, cultura. Exatamente. Exatamente. Esse é o grande objetivo do Employer Brand. Esse é o Sim. grande... E aí tem, qual que são os desafios aqui? Culturais, dois, né? São dois desafios culturais. Primeiro, alguém há 20 anos falou assim, a nossa marca empregadora vai ser forte se a gente tiver milhares de pessoas candidatas. Não é verdade. Eu quero ter, eventualmente, dezenas, mas aquelas que combinam comigo. Que é exatamente o que você acabou de falar. Esse é um ponto. E outra existe um fator social latino-americano que a gente precisa ser aceito. A gente gosta de ser aceito, a gente quer ser incluído nas conversas, nas rodas. E quando a gente fala o seguinte, puta, fiz uma campanha e só atraí 30 pessoas, cara, são as 30 que te interessavam. Dane-se se você tinha uma meta de 1.000, 5.000, não é isso. Não é quantidade, a gente fala de qualidade. O Employer Brand, ele te entrega isso, porque pensando nessa história da Colgate, ou seja, eu vou vender, né, começar a vender a empresa, com construção de awareness, né, de marca, de consciência de marca, contar as minhas histórias, você falou valor, cultura, pessoas, liderança, ESG, tem um monte de história para ser contada ali. E é normal, é um funil, e é o filtro que vai, quanto mais eu conhecer da empresa, mais eu vou querer fazer parte dela, sim ou não. E esse ou não dói na gente, mas ele é importante, porque candidata não perde tempo, nem gestor, nem RH, nem empresa, e esse match, ele acaba sendo muito melhor. E a chance dessa pessoa chegar querendo muito trabalhar para sua empresa, entendendo, né, e querendo compartilhar os valores, né, sei lá, o respeito, a ética, conhecer as histórias, etc, etc, isso muda completamente. E essa pessoa chega, performa e fica. Que esse é muito importante. Porque não é só chegar e performar, chega, performa e fica, né? Não tem a resposta mágica de tipo, então a pessoa vai ficar 10 anos na empresa. Não é uma verdade, né? Depende de novo, depende da experiência que você entregou, que você prometeu e o que ela E depende encontrou. da pessoa também, né? Eu costumo dizer que ela fique durante o tempo que ela ficar, mas fique performando bem. Exato. Porque as pessoas, inclusive, mudam de propósito ao longo da vida, né? O Aquela momento de vida empresa, impacta, exatamente, é o momento de pronto, vida. aquela Impacta. empresa, ela é maravilhosa, eu amo, mas nesse momento eu quero algo diferente. Isso. E quando a gente fala em reputação, uma vez que você trabalhou naquela empresa, o sobrenome corporativo é para sempre. Sim. Então, sim, aqui eventualmente óbvio nessa conversa, mas para o mercado não é tão óbvio, né? E aí você tratar bem as pessoas, inclusive depois que ela sai da companhia, Isso, faz parte, claro. porque por N motivos, vou dar só alguns aqui bem rapidinho. Primeiro, ela pode ter o tal do colaborador boomerang, que a gente chama. Ele sai da empresa, alguém contou uma história mais legal, ofereceu um salário maior, sei lá o quê, a pessoa foi, quebrou a cara, e ela quer voltar, e volta. Já aconteceu isso várias vezes. Eu, por exemplo, não na Radice, mas em outra empresa já saí, já voltei. Perdão. E dentro da Radice a gente tem vários, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil a gente tem vários colaboradores boomerang. E outra... Aqui a gente tem também, a gente adora. Tem gente que vai, experimenta, tal, aí diz, mas eu amo a Impulso. Exatamente. E outro ponto é, essa pessoa quando ela sai, ela vai ser um stakeholder em algum relacionamento de algum parceiro seu, pode ser um fornecedor, um cliente, um investidor, enfim. E outra, ela vai continuar impactando candidatos, porque, você trabalhou em tua empresa, como é que foi a experiência lá? Pode ir para Impulso, que a galera lá é gente boa. Mas por que você saiu? Putz, que na época mesmo, me ofereceram, né? Mas pode ir lá que é bacana. Ou ao contrário. Por isso que eu falo que a gestão da reputação ela é diária. Não tem, vou parar de fazer marca empregadora. O dia que você parar de fazer, como diz a velha máxima da publicidade, quem não é visto não é lembrado. Eu gosto de ser lembrado pelo aquilo que eu sou, pela minha essência, pelas minhas verdades. Uhum. Tem uma parcela que vai gostar, tem outra parcela que não vai gostar. Sim, beleza. perfeito. A gente costuma falar muito aqui em construção de relações genuínas, né? Então, qual é o propósito da gente quando a gente vem todo dia para o Impulso? Criar relações genuínas com quem está trabalhando com a gente, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com todas as pessoas que se conectam. Então, a gente consegue mostrar quem a gente é exatamente e essas pessoas vão lembrar de nós, né? Então, atender bem até aquele cliente que não é do seu ICP. Um dia ele pode vir a ser. Exatamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele pode ter um amigo que tem o seu ICP. Ele influencia, exatamente. E hoje, nessa rede nossa de networking, e é muito comum, né? Ontem mesmo eu estava no evento,
eu perguntei para as pessoas, quem tem menos de 3 anos de empresa? Aí, lá, X pessoas levantaram a mão. Eu falei, nesse processo, né, 3 anos que é um tempo mais, a memória é um pouco melhor. Quando você decidiu entrar na empresa, você foi conversar com alguém que trabalha ou trabalhou com a empresa? 100% das pessoas, sim. Então, trabalha ou trabalhou? Eu quero saber a verdade, eu quero saber, por mais que a gente fale um monte de história legal, faça vídeos maravilhosos, lindos, com drone, pode ser o que for, no final são as pessoas. São as É isso pessoas que conta, contam as histórias. são as relações. Então, e percebe que isso não é comunicação interna, isso não é entregar um kit. Né? As pessoas, eu falo, o kit é legal, bonito, eu também recebo vários. Ganho, né, de empresa, ganho dos eventos que eu vou e tal, só que, né, o mesmo da própria empresa, ele é um negócio que, beleza, a pessoa vai, ganha, eventualmente tira uma foto, agradece e acabou. Tipo, e depois? Será que meu desafio tá legal? Será que minha relação com as pessoas tá bacana? Será que eu tenho a autonomia que me prometeram? Sei lá, aí tem tantas coisas, é o que você falou, é a minha relação com a empresa, com o meu momento de vida, né, enfim, tudo isso que impacta. Sim. E contar, primeiro, identificar tudo isso dentro da empresa e contar tudo isso para fora em especial, nos canais certos, né, impulsionar isso com mídia e tudo mais, é um baita trabalho. Esse é o verdadeiro employer branding. Muito massa, muito massa. E aí, Caio, você falou de reputação e a gente está num momento com tantas empresas grandes e legais fazendo layoffs. Como é que fica a reputação dessas empresas? Como é que você Perfeito. tem visto isso? Empresas e empresas. E é muito legal porque tem tudo a ver com o que a gente está falando da gestão da reputação. Quem já trabalhava de certa forma, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos organizada, toda a questão da marca empregadora, não só marca comercial, marca empregadora, que tinha uma reputação positiva, né? Como é que eu avalio uma reputação positiva? De novo, é subjetivo, mas tem lá, se a gente olhar um Glassdoor, por exemplo, né? Glassdoor, para quem não conhece, eu sempre falo, é um reclame aqui do mundo corporativo, né? Candidatos, Sim. colaboradores, ex-colaboradores avaliam a empresa de verdade, muito além do que a empresa conta, o que a gente acabou de comentar, são as pessoas contando as relações, as vivências, as experiências. Ali são bons indicadores. E a gente vê empresas que sabem trabalhar, né, ou que trabalharam melhor ao longo dos anos, a sua reputação. A hora que você tem um layoff, numa empresa que tem uma marca forte, o impacto ele é muito menor. Porque eu estou contando que eu sou uma empresa legal. Por mais que eu fale, como eu disse aqui, eu estou falando muito mais da atração, mas dentro da minha atração, eu falo como é que eu cuido das pessoas, que iniciativas que eu tenho, sei lá, Quais são os de comunidade, benefícios? benefícios. Tem um monte de história para contar de dentro para fora, por isso que as pessoas confundem muito com endomarketing. Endomarketing eu conto para dentro. É o que eu falo, endomarketing não é que eu não entendo nada, mas não quero, não é minha praia aqui. Né? É o que eu falo, aniversariante do mês, as coisas todas, putz, esse é o trabalho do endomarketing, não é do employer branding. Mas as empresas que construíram uma reputação ao longo dos anos, elas vão sair muito mais ilesas. Tanto que quando a gente vê, o próprio LinkedIn, por exemplo, né, que eu falei, o Muro das Lamentações, tem pessoas que saem super agradecendo a empresa, né, e tem pessoas que vão lá depois dos comentários e reforçam essa imagem positiva da empresa, e tem outras que já saem lá dando voadora e tudo mais. Então, e é muito claro que a gente tem os dois cenários. Empresas com uma reputação positiva e outras nem tanto, né? Por isso que tem mudado, mas ainda a gente tem um caminho aí. Quando teve a primeira onda em 2020, né? Quando chegou o Covid e tal, todo mundo não sabia muito o que fazer. A galera começou a demitir, inclusive os poucos profissionais de employer branding que existiam nas empresas. Errado. Qual que era o pensamento? Eu não vou precisar mais contratar, pelo contrário, eu vou demitir, então eu não preciso de employer branding. Não, a gente está falando de gestão de reputação. E a reputação é o meu dia a dia, o que o meu colaborador faz e fala todos os dias, como a liderança trata, como os pares, né, se conectam ou não, tudo isso vai impactar minha reputação, porque essa história que vai ser externalizada pode estar organizada no meu site de carreira, em eventos que eu vou participar e tudo mais, só que é ali que tudo acontece. Então, muitas empresas derraparam e feio, né, inclusive no tratamento desses desligamentos, né? Lá atrás, acho que teve vários aprendizados ao longo de 2020, 2021, esse ano mesmo, com as ondas de layoff e tudo mais, que o layoff para mim é um ajuste normal de negócio, né, por N motivos. Quando você vai lá e capta investimento, você precisa crescer, você precisa de gente. Aí você vai lá, contrata um monte de gente, o crescimento não bateu o que você queria, você volta duas casas, né? Então,
não sou a favor de layoff, mas eu entendo os porquês ele acontece muitas vezes, né? E, de novo, volta no como isso é feito, né? E o que vem depois. Teve empresa que demitiu e depois de 2 semanas falou que estava contratando aquelas vagas afirmativas, não lembro exatamente o que era, se era mulher, negra, enfim. Falei assim, pô, mas você acabou de mandar um monte de gente embora, não era mais fácil você ter mantido esse pedaço aí que... E, de novo, isso era gestão, isso é reputação. Porque que as pessoas vão falar assim, pô, peraí, você acabou de mandar uns X% das pessoas embora, agora tá falando, você tá aí todo querendo vender que você é empresa mó legal, inclusive, não sei o quê, errado. Falta alguém para olhar e falar assim, pessoal, podemos até ter essas vagas, mas não vamos sair por aí falando, porque as pessoas vão para a mídia falar isso, além de tudo, não é só que ela fica quietinho, tá lá no site de carreira, se alguém clicar lá, essa vaga podia estar lá 3 meses ou não. Ela vai lá contar que tá fazendo um monte de coisa legal, só que ela acabou de... Né, ela esqueceu que há 2 semanas ou uma semana ela não foi tão legal assim, com um monte de gente que foi mandada embora. Então, mais uma vez, gestão e reputação, para mim, é o que define melhor a marca empregadora. Muito bom. E aí, a gente já falou de layoff, já falou de marca empregadora. E como é que você vê a questão nesse momento, né? A gente tem principalmente na área de tecnologia, a gente tem a globalização mais acirrada, né? Sempre tivemos Sim. essa concorrência, né? Com empresas de outros países. Só que com a pandemia, todo mundo meio que virando remoto, né? E principalmente deixando os times de tecnologia remotos. Então, a gente tem visto esse movimento, né? A operação da empresa, por assim dizer, volta para o presencial, mas o time de tecnologia, ele continua remoto, porque várias pesquisas, inclusive, mostram que o pessoal de tecnologia não deseja voltar para o presencial, né? Então, estamos nesse cenário. E aí, como é que fica, Caio, essa questão dessa concorrência que a gente tem hoje extrema com as empresas gringas, que a gente não consegue competir, né, em termos de salário, Sim. a gente não consegue competir em termos de remuneração, a gente não consegue competir, inclusive, em termos de desafio, quando é um desejo da pessoa Depende. Uhum. trabalhar fora, né? Trabalhar para uma empresa gringa. Então, a gente fez uma pesquisa aqui na nossa comunidade e boa parte das pessoas colocam como ápice da sua profissão, da sua carreira, trabalhar em empresa gringa. A galera deve, né? Então, Sim. existe esse sonho, né? Existe esse... Um dia eu quero experimentar isso. Como é que você vê essa questão do turnover, da gente estar perdendo essas pessoas, né, para fora? E como é que toda essa questão de marca empregadora pode nos ajudar como empresa a reverter, né, esse cenário? Eu sei que tem um Legal. trabalho interno a ser feito Sim. de cultura, de benefício, de jornada do colaborador, e tem a parte de contar isso adequadamente externamente para o mundo. Exato. Do mesmo jeito que você trouxe uma, perdão, uma pesquisa, eu vou trazer outra, que a gente fez aqui na Radiance Global também, com tecnologia. Já tem um tempinho, não vou lembrar os números exatos, mas qual que é o principal motivo, né, para a tecnologia escolher um emprego? Não é a remuneração, nem o desafio. É o propósito e as pessoas com quem ela vai trabalhar. Legal. Então, e aí volta no Employer Branding. Tipo, não é que saiu porque a gente é uma agência de Employer Branding, isso saiu pesquisa que a gente fez com o mercado, né? E aí, se você tiver um propósito, uma missão, enfim, super claro. E o que é a melhor missão, propósito? Depende. Como eu falei, eu não julgo, né? Marca empregadora a gente não julga. Quem vai julgar em algum momento vai ser o candidato. Né? E, de novo, por isso que a segmentação volta a ser importante. Aquelas pessoas que entenderem que o teu propósito é o mais legal do mundo, ótimo. Né? Você tem propósitos saúde, educação, são sempre aí um pouco mais nobres, digamos assim, mas não significa que todo mundo quer trabalhar com isso e que eu quero fazer parte disso, ou eventualmente via tecnologia ou via agência eu estou ajudando nisso, porque eu tenho vários clientes da saúde, tenho vários clientes de educação e eu estou ajudando a criar um match perfeito entre pessoas, profissões e empresas. Esse é o meu grande objetivo, meu grande propósito aqui da Radiance. Né? E a gente faz isso na escala de milhões de pessoas ao ano globalmente. Então, meu propósito ele é conectar esses outros propósitos em N segmentos. De novo, não tem certo e errado nessa história. E pessoas boas para trabalhar.
né? Pessoas inspiradoras, daí volta, né? O poder do colaborador, dele ajudar ou atrapalhar, ou se omitir, né? Ficar quieto, eventualmente, né? Se calar, para ajudar a construir essa reputação da marca. Então, eu quero saber quem é o Caio. Poxa, o Caio hoje, por exemplo, dentro do mundo de employer brand, de RH, puxa, é uma pessoa bacana, uma pessoa com uma história legal, com vivência boa. Então, já tive esse tipo de feedback. Puxa, eu quero trabalhar com você. O dia que tiver uma vaga, me chama. Putz, isso é legal, né? E muita tecnologia mais ainda, né? Porque eu quero aprender, eu quero me desenvolver e tudo mais. Tem a questão das ferramentas, claro, das tecnologias, mas ter times bons, né? E o que a gente vê que funciona super, e a gente vê isso já há algum tempo, até antes da pandemia, são os meetups, né? Ou seja, as empresas abrindo as portas, trazendo, né, potenciais candidatos para conhecerem não só a empresa, mas as pessoas que fazem parte dela. Como é que essas pessoas pensam, como é que elas colaboram, né? Como é que elas aprendem e tal. E isso, obviamente, nesses eventos acabam virando, de alguma maneira, eventos de contratação. Isso agora está se expandindo, então está saindo só do open house, até porque falando até da pré-pandemia, isso de alguma maneira aconteceu online. E hoje, por exemplo, a gente tem clientes aqui na agência que querem ir para os eventos de tecnologia para falar de employer branding, para falar, não falar de tecnologia pura e simples, mas dentro da tecnologia olha, aproveitando, eu tenho vaga aberta, aproveitando, eu faço essa empresa que faz um monte de coisa legal. Então, eu vou lá me posicionar dentro do que eu faço de tecnologia, né? E o que para a gente é importante, como é que a gente faz. E no final, de certa forma, eu falo assim, então, se você quiser, tá aqui um QR Code, conhece um pouco mais da gente e tudo mais. Então, acho que esse contato pessoal, digamos, pode ser online, mas enfim, conhecer as pessoas com quem eu vou trabalhar é uma coisa que ainda faz muita diferença. Porque se a gente depender de salário em dólar e euro, a gente, vou dizer, nunca vai ganhar, mas no longo prazo a gente vai perder sempre, né? Vai daqui muitos anos pode ser que a gente mude um pouco desse cenário. Não sei também. Então, entende que tem... E aí volta no employer branding. Como é que eu vou vender isso? Para quem eu vou vender isso? E quem são os 5 candidatos que se interessaram por essa minha mensagem? Não os 5.000, os 5, os 10, os 30, sei lá. Lógico. E aí volta no funil e volta na necessidade de você ter uma estratégia de marca empregadora, conhecer o negócio, né? E falar, se eu vou contratar 100 pessoas, é o funil reverso. Para contratar 100 pessoas, eu preciso ter 10 finalistas. Para ter 10 finalistas, eu preciso impactar não sei quantas mil pessoas. E aí você vai, onde é que estão essas trocentas mil pessoas, quais são os canais e quais histórias eu quero contar para elas. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, que é a Dell, parte de tecnologia, na parte de computadores e tudo mais, que o nosso vídeo com maior assim, engajamento e tudo mais, era a história, se não me engano, era Eduardo, o nome da pessoa, do ano passado, essa campanha, que mostrava o dia a dia da pessoa de tecnologia da Dell. Putz, o cara parecia o cara andando de bicicleta, o que ele fazia de manhã, e não sei o que, tá. Ou seja, ele contando a história dele, lógico, depois ele conta um pouco como é que é a Dell, como é que é a relação dele com a empresa e tudo mais, e teve um baita engajamento. E engajamento não é like. O engajamento são as pessoas que clicaram para conhecer a história do Eduardo, que foram parar no site, que eventualmente se candidataram a uma vaga. Funil. Sim. Foi nosso maior engajamento. Não é falando, vem trabalhar na Dell porque a Dell é legal, embora seja, né? Não porque é cliente, mas tem práticas, tem muita coisa legal que eu acredito que eles sejam referências, inclusive para a marca empregadora, né? Não foi a vaga, não foi o salário, mas é saber que tem uma vida por trás da tecnologia ali, né? Então, de novo, depende. E aí tem que ter estratégia, tem que saber contar onde contar. E a gente volta para aquele nosso primeiro papo do início, né? A importância de uma boa liderança, a importância de uma boa gestão, a importância de um ambiente de trabalho legal, a importância de você ajudar as pessoas a evoluírem nos seus espaços de trabalho, de você entender que hoje o indivíduo ele é pessoa. Exato. E que a profissão é uma parte da pessoa. Exato. É muito louco o que você está falando, porque tem muitas empresas, que eu acho legal, inclusive, não é ruim, que elas se vangloriam por ser human first ou people first. Cara, todas as empresas deveriam ser isso. Sim. Né? Porque eu falo, é legal que elas se vangloriem, de fato são, algumas empresas quando a gente faz esse tipo de trabalho, mas, para mim, eu sempre falo, tem uma frase que eu sempre uso, né? Não existe a empresa sem as pessoas, né? Sim, a gente constrói time, né? Que são feitos de pessoas, e esses times que vão entregar resultado, esse resultado que vai alavancar o negócio. A gente pensa sempre ao contrário, é a empresa, o negócio, a meta, mas a gente esquece que tudo isso é feito por pessoas. Dos dois lados, do nosso lado, de atender, desenvolver, vender, etc., do outro lado de quem compra, usufrui, que vê valor nisso, são os clientes. Então... Infeliz das empresas que acham que vão passar a vida inteira com a mesma cultura e com o mesmo conjunto de valores, porque à medida que as pessoas vão entrando, esses valores vão sendo reconstruídos, ressignificados e a cultura vai mudando
porque é assim, né? No dia a dia é a cultura que move a gente dentro do nosso ambiente de trabalho. É o que constrói as relações, é o que define o que eu vou fazer, o que eu não posso fazer, até onde eu quero ir, até onde eu posso sonhar dentro dessa empresa. Muito massa.